Fala, meu povo! Bem-vindos ao primeiro e último vídeo da quinta temporada do primeiro e último, será? Episódio da quinta temporada? Ah, sim. É só um? É só um filme? Vai ter mais? Ninguém sabe de nada. É muito além do que um filme, muito além do que uma série com muitos episódios. Ninguém fala nada pra gente. A Netflix taca Bandersnatch no nosso colo e sai correndo. E a gente fica 5 horas com o olho vidrado. Nossa, cara, fermentando. Eu tô fermentando. É isso que eu tô. A gente assistiu aqui mais de 5 horas, porque a gente reassistiu. A gente começou a assistir às 9 da manhã. E são exatamente 10 para as 4 da tarde e a gente acabou, deve ter uns 20 minutos. Não, a gente acabar mesmo, a gente acabou, sei lá, 11 horas da manhã, por aí. Mas, e aí verdade, depois das 11 horas começou... os finais alternativos, Nossa. né? Os finais... Testando as possibilidades. Eu acho que a gente conseguiu mais de 10 finais, né? Já foram uns 11 ou 12 finais. Por aí. E tem um final que a gente sabe que ainda precisa ser massacrado, mas a gente queria muito soltar o vídeo pra vocês hoje. Ai, Brasil! Então, obviamente, a gente teve que pausar aqui. Provavelmente vai ter mais vídeos de Black Mirror em algum momento da semana. Não vai, eu te garanto. Vai, Tudo é uma questão de escolha. Pois é. Certo? Estamos todos aqui empolgados com Bandersnatch. Como sempre, empolgados com a quinta temporada de Black Mirror. Black Mirror é sempre uma excitação pra gente, né? E que decisão corajosa da Netflix fazer um episódio único de Black Mirror, né? Tão extenso. Não sabemos se vai ser só um. Estamos aqui porque anunciando. Eu não me considero assistindo um único episódio. Pois é, nem eu. Mas tem muita gente que sim. Eu já vi alguns comentários aí pela grande rede... Dizendo que não estão conseguindo não, gente. Que precisa de mais conteúdo. Que um é muito pouco, que já foi... Teve gente que viu 3 finais e falou, ai, já vi tudo. Não! Menina, continua, que tem mais coisa. Voltar pra assistir o que você já assistiu fica diferente, cara. Você tem que mudar opções simples, você tem que... Enfim, vamos explicar Bandersnatch pra galera que não sabe do que a gente tá falando. Como vocês muito bem sabem, Black Mirror é uma série de distopia da Netflix criada por Charlie Brooker, o verdadeiro gênio da atualidade da nossa vida, da nossa existência. Eu amo, idolatro, tenho aqui uma estátua de mentira. Mas Charlie é uma pessoa maravilhosa que criou um universo de distopia em que tudo tá conectado, só que não. Só que sim. Tudo tá conectado, só que não, só que sim. E que um episódio não depende do outro, mas depende. E aí você tem várias camadas de consumo. Na camada 1 você só curte a narrativa. Exato. Na camada 5 você curte a narrativa encontrando easter eggs e achando que tudo é uma coisa só. É isso. Qual camada você tá de Black Mirror? Já aproveita para ir comentando aí nos nossos comentários. Em camada 1, 2, 3, 4, 5, defina-se. Essa é a primeira camada e a quinta camada. Diz aí aonde você mora no mundo de Black Mirror. Mas esse ano a Netflix decidiu ousar e ao invés de trazer pra gente 3 episódios, como são as temporadas 1 e 2, ou 6 episódios, como são as temporadas 3 e 4, ela trouxe um telefilme, que é como são chamados também os episódios de Black Mirror. É pra ganhar prêmio, Cris? Sempre é. Sempre é. Caramba! Menina, Netflix não joga pra perder. Um telefilme interativo. É o primeiro filme da televisão americana e dos streamings, obviamente, interativo. 100% interativo. Gamificado. Você decide o final ou não, dependendo das opções que você seleciona lá. Porque se você ficar paradinho, também a história vai passando. Ela vai continuando. Então, do paradinho, existem 5 finais. Parados, sem você tomar nenhum tipo de atitude com relação à história. Existem 5 finais possíveis, 5 alternativas bem previsíveis de fim. E outras que são muito insanas que você desbloqueia apenas interagindo com a história. O legal, e já fica a dica pra vocês, é que nem todo... O legal barra chato pra caramba, né? É que nem todos aplicativos, todos os dispositivos estão funcionando bem no negócio. Porque, por exemplo, na nossa Smart TV não funcionou. Mas no celular e no computador, top sucesso. Já vi gente dizendo que no computador não funcionou. Olha. Mas que na Smart TV, top sucesso. Acho que depende também do navegador. Várias coisas. Tem várias. Sempre tem várias possibilidades. Várias camadas. São várias camadas. Várias camadas.
Mas a história básica de Bandersnatch é um garoto da 1984, década de 80, maravilhosa década de 80. Não, o ano de 1984 já é importante por causa do livro de Steve Orwell. E porque eu nasci também. George Orwell. Mas o contexto da década de 80 é um contexto muito importante para a ficção científica. Total. Para quem conhece e estuda ficção científica, seja literária ou cinematográfica, sabe que existem várias camadas e várias fases. Tem a fase dos robôs, a fase da invasão alienígena. Enfim, os autores eles iam evoluindo e alucinando de acordo com suas descobertas sobre o mundo. Alucinando ou elucidando? Tanto faz. Fica aí escolha aí a sua opção. E aí, o menino década de 80 é uma década muito impactante, que trata de era um medo do século XXI muito intenso que eles tinham. Sim. E eles previam coisas que não necessariamente eram realidades, como é muito citado nesse episódio, ou nesse telefilme. E a história desse menino é que ele tem uma ideia de fazer um jogo, que é o jogo chamado Bandersnatch, inspirado no livro homônimo Bandersnatch, e ele conta a história... Tão bonitinho quando você fala de palavras difíceis, né? Posso falar de mesmo nome, é porque geralmente você não gosta quando eu falo de mesmo nome. Mas aí quando você fala homônimo eu adoro. Ah, entendi. Entendeu? Não, mas é sempre homônimo. Tá. Aí, ele vai decidir fazer um jogo e ele desenvolve meio que a primeira fase sozinhão. Programadores autodidatas, temos. Estamos tendo. Então, mas isso na década de 90 ainda tinha muito. Quando eu comecei a programar, foi mais ou menos assim. Eu conhecia várias pessoas que programavam por conta própria. Programador, né? Sem programar. Sim. Então, várias pessoas programavam por conta própria, compravam livrinhos pra pegar pra aprender coisas os básicas. Códigos e tudo. Códigos básicos, porque aí você desenvolve sua própria identidade e ideologia. Tem muita gente que faz isso hoje com aplicativo, Exatamente. na real, né? Então tem lá um menino autodidata, menino de Stephen, que eu jamais esquecerei o nome desse menino, afinal de contas, tô há 8 horas olhando pra cara dele. E aí, ele leva pra Technosoft, não é isso? Que é uma... É Technosoft? Não, eu acho que é. Não é. Que é a empresa... Tektronic, sei lá qual é o nome. Que é a empresa que desenvolve o jogo. Tô 8 horas olhando pra cara do negócio, eu não sei. Vou ter que ver mais 8 horas. Aí, leva pra essa empresa que desenvolve os jogos, que tem o seu programador Master. elite, que é o Colin, que é o melhor ator da história dos atores de distopia. Exatamente, porque ele tem cara de distopia. Tem. Esse menino saiu de Maze Runner direto pra Black Mirror e eu acho que é top sucesso. Ele tem cara de duas coisas, de distopia e de tartaruga. Ele não parece uma tartaruga? Mas ele é muito engraçadinho. Tipo, ele combina com aquele ambiente. Em qualquer situação, em todas as participações dele, eu amei aquele menino em Black Mirror. Mas enfim, Colin, ele cria todos os jogos dessa empresa. E aí chega Stephen com uma ideia inovadora de fazer um jogo interativo. É mais ou menos como o roteiro de RPG comum, né? Exato. Assim, os RPGs nasceram como livros-jogos. Onde jogavam uma única pessoa. E aí você emprestava o seu livro para amigos para eles jogarem. Sim. E aí tem várias opções, vários finais. Sim. E aí, partindo dessa ideia, para todo mundo interagir, nasceu o RPG. Sim. Onde é um cara contando a história, um mestre do jogo. Sim. E os jogadores que é participando daquela história, alterando a história com suas participações. E o que chama mais atenção num jogo assim? Os NPCs. Boa. Os NPCs são os personagens que não têm definidamente um objetivo dentro do jogo, mas eles estão ali para te passar as mensagens do mestre do jogo. Eles estão ali dentro porque o mestre não pode interagir com você. E em Bandersnatch a gente tem o melhor NPC do mundo, que é Menino Colin. Exato, ele é o nosso tartaruguinha. NPC de sucesso da história e ele tá ali para falar as mensagens que o mestre precisa que Stephen saiba o tempo inteiro. Exato. E é muito legal você começar a acompanhar um episódio desse, porque primeiro a gente não tá acostumado. Segundo, que é uma história muito básica, uma história muito rasteira. Ela não te dá muitos elementos complexos, nem nada disso. Fora o fato de que Black Mirror sempre tenta estragar a nossa cabeça indo contra a tecnologia. Exatamente. Então a gente já começa a assistir falando, caramba, como é que a tecnologia, qual tecnologia vai ser estragada na minha cabeça por Black Mirror? E o mais incrível, além disso, de estragar a nossa cabeça com a tecnologia de Black Mirror, é que é muito confortável você sentar no seu sofá, ligar a Netflix e ver uma história de uma distopia com um personagem principal, em que esse personagem principal toma suas decisões, mete os pés pelas mãos e morre, no fim das contas.
ou perde alguém querido, ou fica preso no multiverso alternativo, ou destrói uma tecnologia, ou alguém que gosta muito. Enfim, é muito cômoda a nossa situação. Assim como num videogame também, porque você tá ali controlando a vida daquele personagem, mas é um personagem virtual. Você não se envolve. Que não tem sentimentos, que não vai continuar depois dali. E recomeçar a história no momento que você morreu não tem problema. Exato. Só que aí a Netflix vem com aquele peso dramático que o menino Charlie Brooker consegue colocar numa narrativa e traz uma história em que o personagem principal, a narrativa e todo o contexto do que é apresentado ali não faz a menor diferença, porque a história, no fim das contas, é você. Eita, Brasil. E é aí, nesse momento que você toma essa consciência, que a sua cabeça explode. E eu acho que a primeira vez que eu tomei essa consciência assistindo esse episódio de Black Mirror foi quando eu percebi que eu tinha que tomar a decisão da morte do pai do Stephen e que talvez eu não tivesse a opção de deixá-lo vivo. Nessa hora, minha cabeça bugou. E é nessa hora que esse vídeo se transforma. Sim. Porque é nessa hora em que você vai ter duas opções. Você, quando estava assistindo o Bandersnatch, você de primeira escolheu que o pai de menino Stephen morresse ou não? Vai lá então, escolhe. Tá aí. Vai, escolhe. Escolhe logo. É pra você escolher mesmo. São duas opções. Você vai pra vídeos, outros vídeos que estão escondidos aqui no canal e vai assistir a resposta. É só ir.